Om Shanti Shanti Shanti. Então, tudo bem, pessoal? Estamos seguindo então nossa listinha de 6 valores que o texto Tata Buda traz pra gente. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, vale a pena voltar e ver os anteriores para poder entender como que a gente chegou aqui, qual o contexto dessa pregação, digamos assim, né? Senão parece um mandamento, né? Você tem que fazer isso porque você tem que ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque você quer ir para o céu ou para as pessoas te acharem muito legal. Então não é nada disso, tem a ver com preparo de mente, tem a ver com amadurecimento da pessoa enquanto indivíduo, enquanto pessoa adulta. Então esse que é o importante. E hoje a gente vai falar sobre então um valor chamado Uparamaha. E o Uparamaha, ele talvez seja o valor mais importante na nossa sociedade hoje, onde os valores estão em queda, onde as pessoas ficam com muita dúvida sobre como que elas vão agir, de que maneira que elas vão cumprir com o que elas têm que fazer, mas tem tantos desejos na mente dela, né? E nos oferecem tanta coisa nesse mundo hoje, você pede pela internet, né? Eu tenho uma teoria que o que você não pode pedir pela internet hoje simplesmente não existe. Tipo, pensa numa coisa aí, provavelmente você pode pedir pela internet, senão não existe. Então, mas falando sério, então o Paramaha, ele quer dizer Swadharma Anusthana, ou seja, é a observação do Swadharma, ou seja, dos seus deveres. E apesar de que hoje a subjetividade é o nosso grande guia, né? Parece que as propagandas são essas, né? Você quer tudo, você pode tudo, está tudo ao seu alcance. Na verdade, isso não é verdadeiro, né? Você não pode acreditar numa coisa dessa. Por quê? Nem tudo realmente está ao nosso alcance e muitas coisas que estão ao nosso alcance a gente não deve pegar. Então, pelo menos não em detrimento dos nossos deveres, né, do que a gente tem que fazer. Ah, quais deveres? Todos. Toda vez que você entra em contato com uma pessoa, você tem um dever para com ela. Se você nem conhece ela, você tem o dever cordial de um ser humano para o outro. Se você conhece ela, você é um amigo, ou um primo, ou um namorado, ou um marido. Se você sai na rua a pé, você é um pedestre. Se você sai de carro, você é um motorista. Todos eles têm regras a seguir. Se você vai trabalhar para alguém, você é um empregado. Se tem pessoas trabalhando para você, você é um patrão. Todos eles têm regras a seguir. A não manutenção das regras gera confusão na nossa sociedade. E é o que está acontecendo hoje. Talvez o principal exemplo disso seja a nossa classe política. Por quê? A política, até segundo os gregos, é a atividade mais nobre que um ser humano pode desempenhar. Por quê? É quando uma pessoa para o que ela está fazendo e se dedica a ajudar as outras pessoas no convívio. Então ela nem conhece as outras pessoas, mas ela tem nela a vontade de fazer a sociedade prosperar, de fazer a cidade, de fazer o estado, de fazer o país prosperar. Então isso que é ser um político, né? E essa atividade foi totalmente corrompida na nossa realidade hoje. Então o político não age mais em prol dos cidadãos, ele age em benefício próprio, né? Com todos esses escândalos que a gente pode ver por aí, independente da sua opinião sobre isso, né? De tantos casos, há de ter, mesmo se você for muito cético, de tantos casos, alguns hão de ser verdadeiros, isso já é muito grave, porque é a elite, entre aspas, da nossa política. Então, a gente precisa mais do que nunca, né, tentar regrar os nossos desejos, saber quando é a hora da gente poder satisfazer esses desejos e quando que é a hora de seguir o nosso dever. Né? Seguir o nosso dever, tem tantas pessoas que se beneficiam quando a gente segue e faz exatamente o que é esperado de nós, enquanto pai, enquanto professor, enquanto advogado, enquanto político, enquanto médico. A sociedade ganha quando a pessoa segue o Dharma, ou seja, o dever dela. Então é uma reflexão que vale a pena. E com certeza durante o dia vários desejos seus entram em conflito com o que você tinha que fazer, né? Às vezes é uma preguiça, às vezes é um desejo de estar na praia, às vezes é um desejo de descansar, às vezes o desejo não é uma autoindulgência, não, hoje não, e, enfim, é difícil, não tem uma regrinha básica de como fazer isso, mas a gente precisa ter uma regra de ouro, uma regra fundamental. Eu preciso sustentar o meu dharma, o meu dever, acima de tudo. E abrir as exceções quando for possível, principalmente, a segunda regra deve ser quantas pessoas vão se beneficiar dessa minha decisão? Se for só eu, provavelmente ela é uma decisão egoísta. Então, vale a pena ter isso em mente e tentar reavaliar a forma como a gente lida com as coisas e com as pessoas. Todo mundo tem a ganhar com isso. Enfim, esse tipo de reflexão é realmente o que o yoga traz para a nossa vida, né? Não só posturas que são muito legais, respirações são muito legais, meditações, etc. Mas é a forma como o yoga entra de fato na nossa vida e gerencia, né,
o imediato e também o futuro e constrói um mundo melhor à nossa volta. Então, vale a pena pensar sobre isso e clicar nesse link que está aí, se inscrever no Fundamentos do Yoga. Então, no fim do mês de maio, a gente vai estar junto e ser capaz de discutir um pouco sobre isso. Vou contextualizar, vou contar a história com começo, meio e fim, para que serve o yoga e como que ele pode trazer para você o maior benefício de tudo, que é tentar te dar paz interior, né? Conviver melhor consigo mesmo. Tem bem maior do que isso? Então, Hariom Namah Shivaya.